Saudações, amigos, tudo bem com vocês? Pegaram, vocês, eu conversei isso com o Rodrigo quando ele esteve aqui, vocês pegaram uma imagem pública forte por causa da placa da Marielle, né? Foi. Uma placa que foi colocada ilegalmente por cima da Praça Marechal Floriano Peixoto. Cara, se eles passam uma lei orgânica e colocam lá, mudou o nome daquela praça, cara, não tem o que fazer. Agora, eu vou lá e colo, por exemplo, lá na rua Farm de Amoedo, ali em Ipanema, a rua famosa ali. Eu vou lá e boto Rua Daniel Silveira e dane-se. Pô, não posso fazer isso. Alguém vai ter que ir lá e tirar. Mas se a rua tivesse sido, se a placa tivesse sido colocada de um general do exército, apoiador do Bolsonaro, você ia lá tirar? Tiraria se fosse o nome da minha mãe, cara. Eu falei isso em tribuna. Porque fica aquela imagem, pô, como ele é de direita, Marielle de esquerda, são da esquerda de direita, eles foram lá e tiraram por ideologia. Na verdade, eu nem conhecia a Marielle, nunca tinha ouvido falar dela. Então, tá aí, meus amigos, o ímpeto, né, de mudança, às vezes, o assodamento, na verdade, o desejo de se fazer, de mudar, às vezes atrapalha, talvez por falta de estratégia, né? Suprimido por falta de estratégia. Talvez tenha sido isso do Daniel, do Gabriel. Os dois estão juntos na mesma cela. Tudo bom, meus amigos? Aqui é o Sérgio Teres, professor estudioso de Ciências Sociais, Humanas e Políticas. Então, vamos hoje comentar, né, porque máximo, limitado aqui nesse ambiente, falar desse moço que ele poderia, o Daniel, ter sido senador. Os dois poderiam ter cargo político se segurasse a onda, não sei. Às vezes, isso é uma questão minha particular. Às vezes eu fico pensando assim, numa estratégia de alguns, né, que dizem de uma certa ideologia, apoiar alguma ideologia, serem também, fazer jogo duplo, né? Essa teimosia do Daniel e do Gabriel me faz pensar, né? Minha formação e meu instinto é de imaginar, estranhar o olhar, e às vezes nem sempre é aquilo que se apresenta pra gente, mas tudo bem, digamos que tudo corra, ele realmente apoiou o Bolsonaro, era decidido a ser de direita, etc, muito embora isso é questionável, né? Depois de muito tempo, 50 anos, só coisas de esquerdas, ideias esquerdistas, fomos calcificando as nossas mentes, nas escolas principalmente. Não esqueçamos de Antonio Gramsci, o italiano que teve essa função, mexer nas mentes na área da educação, mexa nas mentes das pessoas, nas escolas. Se você não tem armas, escolas que resolve isso aí. Da doutrinação em escolas. Daí nós temos Daniel com a sua mãe. Com pessoas que têm mãe, assim como qualquer ser humano. E ele esquece, né, de quem julga. Então, as pessoas que julgam, às vezes, estão a serviço de alguém. Só que assim, faleceu, quando me falaram, eu falei, não, cara, isso aqui é a Praça Marechal Floriano Peixoto, isso é um desrespeito, vamos lá, nós nem quebramos a placa, nós retiramos a placa, foi diferente. O vídeo original que nós retiramos e falamos, olha, aqui não, passa a lei orgânica, jogamos no Instagram, foi derrubado pelo Instagram, a verdade eles tiraram do ar, sem ofensa nenhuma, né, Rodrigo? Foi tranquilo, então nós colocamos esse vídeo. O ato em Petrópolis que deu a reverberação. O ato em Petrópolis que reverberou. Que foi o ato que vocês quebraram a placa? Que foi quebrada a placa. Mas aquela placa não era uma placa simbólica? Era uma placa simbólica. A placa já estava quebrada. É a placa quebrada já. Mas assim, a mensagem que ele falou foi assim, esse tipo de vandalismo não acontece mais, e quebrou a placa. Mas vocês se arrependem de ter, porque gerou mais coisa ruim do que boa para vocês? Não, deu muito voto. Deu muito voto conservador, porque os conservadores não são idiotas, cara. Eles estão vendo o que está acontecendo. Aqui, despiciando falar da esquerda, ou a ideologia que já é por si só esvaziada, mas assim, eles não podem, cara, quando o mal avança e tu recua, eles avançam mais, é a expansão territorialista. Eles vêm cada vez mais crescendo.
E se você não avançar contrário, eles decepam a tua cabeça, cara. Então é isso aí. A questão talvez aí foi a falta de percepção. É claro, depois de tanto tempo, é preciso aprimorar isso aí. Precisa, eu muito jovem, o Daniel, o Gabriel também é muito jovem. Se não essa questão de estar trabalhando, fazendo jogo duplo, etc., é só uma especulação, não tô afirmando nada. É possível que não seja, né? Seja melhor para não ser. Que ele realmente esteja sendo honesto e está pagando o preço por teimosia. Ele podia ser, o Daniel, hoje senador da República, trabalhar, legislar para o seu estado, para o Brasil, se segurasse mais a onda, não sei. Isso é uma questão individual, particular de cada um. Mas é fundamental que prestemos atenção o quanto ainda temos que caminhar. Se você realmente deseja uma espécie de... eu não gosto da palavra mudança, viu? Mas de melhoria no teu país. Vendo o passado, nós podemos notar que há um certo desequilíbrio, né? Inclusive agora, nesse momento, estamos vendo que há mais erros do que acertos, mas más intenções do que boas. Sabe-se que o adversário é inimigo, né? Se diz, né? Aos que os olhos veem, o que a sociedade pode notar, que eles são contra o militarismo e querem ir à forra com a questão 1964, que o governo militar ficou muito tempo no poder, uns 20 anos, né? E essas pessoas todas, né, infiltradas em poder legislativo, executivo, judiciário, na educação, todos, às vezes falam, né, porque escutam os outros falarem, são contra o militarismo, o militar, a polícia, etc. Eu gosto de falar mais liberdade, sabe? Porque democracia não é perfeita. Então vamos falar liberdade, que liberdade a gente se livra. Lembra de liberdade, de preconceitos, de normas, do mal feito, né? Da corrupção principalmente, dessa gente incompetente. E eu creio que houve pouco cuidado quanto a isso, né? Se chegar assim, né? É necessário falar nu e cru e pesado, sim, mas talvez não estratégico, né? Você falar de um passado terrível também, né? E onde há viés de muita corrupção e desgovernos. Pedido de soltura do Daniel Silveira é rejeitado. O ministro Chandex do SSSTTTTFFFF, tem que falar assim, decidiu nesta segunda-feira, 3 de abril, manter a prisão do deputado Silveira. Ele é do PTB Rio de Janeiro. Moraes negou pedido. O Chandex negou pedido de soltura feito pela defesa do ex-deputado. Manteve o bloqueio de suas redes sociais e rejeitou a devolução de valores e multas por descumprimento de medidas cautelares. Olhando completamente o ser humano. Quase de respirar. Os advogados defenderam a soltura de Daniel, com base no decreto no qual, em maio do ano passado, o então presidente Jair Bolsonaro concedeu a graça constitucional. Apesar da graça, a situação continua. O decreto foi editado em 21 de abril, após o parlamentar ter sido condenado pelo Supremo a 8 anos e 9 meses. 8 anos, um parlamentar. Então, que o povo ajude. E contagem
pública dê votos. Sem isso não adianta.